Olá, sejam bem-vindos ao Humanamente Podcast. Hoje nós estamos aqui na segunda edição, no segundo episódio, recebendo um convidado muito especial e eu até me atreveria a apresentá-lo para vocês, mas eu vou deixar ele se apresentar. Eu conheci essa pessoa em um evento que eu vou dar um spoiler já para vocês, foi no G4. E neste evento, essa pessoa passou a fazer parte de uma forma muito importante da minha carreira e da minha vida. Ele se tornou conselheiro de uma empresa que eu atendo em Minas Gerais, que é o maior case de sucesso que nós temos na Persam Brasil. Então, com vocês, Theo Orosco. Seja muito bem-vindo, Theo, ao Humanamente Podcast. Agradeço o convite. É muito bom a gente compartilhar de uma cliente, né, como a Miriam, que é uma mulher incrível, uma empreendedora fora de série. Eu tenho a honra e o prazer de estar perto e conheci ela também no G4. Estou lá há 6 anos, né? Minha carreira eu comecei como empreendedor. Sou administrador, sou formado em design industrial, sou formado também pós-graduado em gestão de empresas e em marketing. E aí comecei minha carreira com uma agência de design industrial. Essa agência se tornou uma das maiores do Brasil. Eu vendi essa agência, não aquela venda de livro, assim, aquela venda, vendi porque eu não aguentava mais, então assim, estava exausto, né? Acredito que empreender é algo que a gente acaba desequilibrando muitas vezes a vida em favor do progresso mais rápido. E fiz isso por alguns anos, e é muito difícil você conseguir equilibrar sempre. E aí acabei indo para o mercado como consultor. Como consultor, caí em vendas. E aí propus uma forma de melhorar as vendas dentro de uma empresa chamada Valley Laser. Ela foi o maior crescimento no Brasil. No outro ano, eu fiz a mesma forma em uma empresa chamada Nanovetores. Foi o segundo maior crescimento do Brasil. Ambas no ranking da Deloitte, que é um ranking de uma Big Four, né? Um ranking auditado. E aí isso deixou meu nome muito notabilizado no ecossistema de vendas, né? E aí eu tinha um monte de planilha de Excel, e em um momento as planilhas começaram a travar, e eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que entrar no universo de software. De lá eu fundei uma empresa chamada Exact Sales, junto ao Felipe Roman. Eu não era um cara de tecnologia, eu precisava de alguém muito bom de tecnologia para estar do meu lado, convidei o Felipe. Eu brinco que foi a maior venda que eu fiz na história da Exact, né? Ele era um cara que já era super bem posicionado no mercado, então eu não peguei alguém do zero, eu peguei alguém que já era um diretor de uma outra empresa, para sair, ganhar 2 dígitos e ganhar um só que era zero, né? E aí a gente fundou em fevereiro de 2015 a Exact Sales. 8 anos depois, mais ou menos, 8, 9 anos, eu vendi a Exact, se tornou a maior da América Latina no que ela faz, que é prospecção, sales engagement, e eu vendi ela na maior aquisição da história da RD Station, que é o maior ecossistema de soluções comerciais do Brasil, e que faz parte da TOTUS, que é a maior empresa de software do Brasil. Nesse caminho, eu acabei na pandemia fazendo um programa que se chamava Bastidores de Sucesso, onde eu entrevistei o Thales, o Alfredo, o Nardon, que eram amigos que tinham no mercado ao longo dessa trajetória toda. Eles estavam abrindo um negócio novo chamado G4. Eles me chamaram, me convidaram para estar com eles nessa jornada. E aí eu falei que eu não iria no primeiro momento. Assim, estava com a Exact a todo vapor. E aí eles me convidaram, não, mas vem aqui fazer então um online. Fiz um online, acabei sendo um maior NPS, maior nota de satisfação do online. Aí eles pediram para que eu entrasse no lugar de um mentor que tinha saído para abrir o Sales, que era um novo programa deles, que é um programa de vendas. Eu acabei me tornando sócio desse programa. E aí a gente abriu o G4 Sales e deu muito certo também. Hoje eu faço parte de praticamente todos os cursos do G4, né? Então estou no Traction e no Sales como minhas duas bases principais, mas faço o GE no lugar do Alfredo quando ele não pode, faço o G4 pelo Brasil, indo até várias cidades falar daquilo que eu gosto, que é empreendedorismo, pensamento empreendedor, de vendas. Eu acredito que o Brasil só muda via educação em vendas, por isso eu estou fazendo isso, né? E decidi que da minha vida nesse momento, meu propósito principal é falar sobre empreendedorismo, sobre pensamento empreendedor
e poder influenciar de alguma maneira o país. Maravilha. E eu tive a honra de comprar, né, ali um pacote do G4, que foi G4 Pass, se eu não me engano. E uma das aulas que eu mais gostei foi a sua, então quando eu estive no G4 presencial em São Paulo o ano passado, eu até tive a oportunidade de falar ali no ao vivo com você, né, que eu tinha me identificado muito. Você apresentou sobre os gatilhos, né, na hora da negociação e tal. E, também chorei muito, me emocionei muito com a sua história de vida pessoal, né, com o seu filho, com o processo da adoção, que foi uma parte que você abriu o coração ali, falou com a gente, então isso me tocou muito também. E, quando a Miriam, né, me perguntou: "Flaviane, desses mentores aqui do G4, qual você acha que tem maior conexão, comigo para eu trazer essa pessoa para ser um conselheiro? Porque eu preciso de um conselheiro, né, já tem um tempo que ela estava buscando". Eu falei: "Miriam, pela sua história, pelo que você acredita, por valores, eu acho que o Theo tem muito a ver", né. E aí, então, ela foi em busca, pra poder fechar essa parceria com você e, assim, o resultado tem sido incrível, né, assim, a gente tem acompanhado. Agora eu tô morando em São Paulo, né, acho que pelo sotaque dá pra saber que eu sou bem mineira. Então eu já tô morando em São Paulo já tá quase pra fazer um ano. Então, assim, não estou acompanhando tão mais de perto ali a evolução do escritório, mas eu recebo notícias de que as coisas estão, né, caminhando. E nessa jornada de tudo que você falou, né, eu introduzi aqui um pouco para o pessoal entender qual é a nossa conexão, qual é o nosso ponto comum. Eh, Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Você até citou aqui que é uma das maiores dores do empresário, que é a sobrecarga, né? E a gente tem agora falando aí muito de saúde mental, NR01, enfim, mas eu queria que você explanasse um pouco mais, trouxesse, assim, um pouco mais, dessa coisa por trás do glamour, porque todo mundo fala, assim, que empreender é maravilhoso, a gente posta as viagens, posta os relógios, né, mas e a dor real, né, o que que você passou, essa caminhada para chegar até esse ponto de a gente olhar e só ver o sucesso. Legal, cara, legal. Acho que é muito comum a gente olhar só o final da trajetória, né? Esses dias me perguntaram, como é que você conseguiu tão rápido crescer? Eu falei, tô há 20 anos empreendendo, né? Então, assim, a pessoa que me perguntou não tinha idade, não tinha de idade que eu estava empreendendo. Eu falei, não, não é bem assim. Eu realmente acredito que a trajetória empreendedora, ela requer um grau de comprometimento com aquela propósito, com aquela empresa, com aquilo que você quer, extremamente alto. Por quê? Porque, ao contrário do que muitos acabam desenhando e imaginando, o empreendedor, ele, em geral, né, é uma minoria dos empreendedores, assim como no futebol, por exemplo, que a gente olha que o Neymar, cara, olha aquele cara ganhando muito dinheiro, aquilo é uma minoria. A grande maioria está ali numa faixa média, vai lá, na realidade, a grande maioria está numa faixa muito ruim, e tem aqueles que estão ali numa faixa média. Então é diferente do que muitos pintam, porque às vezes a gente só olha aquela pessoa que está lá em cima e pinta como se a gente começasse a empreender e tivesse uma chance muito grande de chegar lá. A chance é muito baixa. Quando a gente fala isso, quem que consegue chegar lá? Em geral, quem se dedica de uma forma extrema à empresa. Então, quem tem um bom produto, quem tem um bom propósito, quem estudou muito, né? Porque os empreendedores que eu conheço que se deram bem estudam, e não só estudaram, como estudam muito, e quem se desequilibrou também nesse momento. Eu gosto de falar, eu tatuei aqui para nunca esquecer, né? Equilíbrio no braço, só que ele tem uma barra aqui, que a pessoa está numa corda bamba, essa barra ela não fica reta, essa barra ela tende um pouquinho para um lado, e aí você depois ajeita para o outro. E eu acho que o empreendedor ele acaba pendendo a barra para o lado profissional e se ele busca, almeja um crescimento acelerado, isso faz parte, tá? E quando isso faz parte, eu tinha meses que entravam 30, 40 pessoas na minha empresa, né? Eu tinha 400 pessoas abaixo de mim. E uma startup não tem um caixa super seguro, uma startup está em crescimento, ela reinveste praticamente tudo. E dentro desse cenário, obviamente, você não tem 8, 9, 10 ou 11 horas de trabalho, você tem 24 horas de trabalho.
Você não dorme, você não sabe se vai pagar os colaboradores em determinado momento. Então, você, num momento, sai num exame como a startup mais promissora do Brasil, no outro momento, você está olhando para o caixa e não tem dinheiro para pagar os A colaboradores. conta não tá fechando. E fecha, você realmente é uma das mais promissoras. Eu digo Uma assim, o das que mais... tá no seu bolso versus o, É né? que eu sempre gosto de falar que hoje se criou um universo do palco principal. Então a pessoa me vê no G4, vê no palco principal, vê outros empreendedores no palco principal, e ela imagina que aquilo que está sendo despejado em 1 hora, 4 horas, é o todo que existe daquela pessoa. E não é. Na realidade, aquela pessoa tem um bastidor, um background, um backstage, vamos dizer assim, que está muitas vezes pegando fogo. Então ali aquele palco principal, isso é um dos skills que no meu livro eu boto que o empreendedor tem, que é vestir a máscara do empreendedor, né? O que que é essa máscara do empreendedor? É você conseguir, naquele momento, respirar fundo, chegar na frente do seu colaborador, passar a tranquilidade, chegar num palco, passar uma tranquilidade, mas saber que faz parte do jogo do empreendedor que não esteja tranquilo. Uhum. Isso é inerente à trajetória de empreendedorismo, na minha visão, e é necessário uma resiliência, uma capacidade de controle emocional muito grande para ser empreendedor, no meu ponto de vista. Sim. Não, e é muito interessante porque no primeiro episódio que eu gravei, eu falei isso com a Natália Soares, que é o top voice do LinkedIn, que às vezes a gente vomita no colaborador, algumas questões que são nossas, né? Algumas dores que são nossas. E às vezes ele vai acabar absorvendo aquilo como se fosse uma demanda dele também. E aí a gente tem muito adoecimento no ambiente de trabalho, às vezes nem é porque o líder era tão tóxico no sentido de cometer assédio moral, mas porque ele não separava a demanda dele da demanda, assim, o que que eu posso falar para o meu terapeuta e o que que eu posso falar para o meu colaborador, né? E realmente isso é um grande desafio, a inteligência emocional, porque o que eu vejo são grandes empresários, grandes empreendedores que nem sempre a conta fecha. Então, esse foi um dos pontos que eu consegui perceber, assim, na sua trajetória, né, nesse pouco contato que a gente teve, sempre você buscando esse meio termo, assim, espera aí, eu quero resultado, mas a sensação que passa pra gente do lado de cá é que, assim, também não é a qualquer custo. Tem um custo, mas não é qualquer. É um custo muito, assim, na sua cabeça, muito bem desenhado, né? E eu queria também que você, compartilhasse um pouco com o nosso público, sobre isso. Qual é o preço que realmente vale a pena a gente pagar e o que que não vale a pena? Porque você falou sobre essa questão de que a gente tem que botar a máscara do empreendedor, né, do empresário, só que às vezes, o que eu percebo também é que tem mais máscara do que resultado. Né, então tem muito mais pessoas vendendo uma imagem, uma coisa que nunca vai ter, que nunca vai entregar, que não vai funcionar. O que que você traz, assim, pra gente disso? O que que vale a pena de verdade? O risco, ele existe em qualquer negócio, tá? Qualquer negócio em alto crescimento, ele é arriscado. E aí eu acho que o empreendedor, não quer dizer que o empreendedor vá chegar simplesmente porque ele acredita no sonho, mas enquanto ele acredita naquele sonho, enquanto ele entende que aquilo tem uma possibilidade de chegar, por mais que ele esteja naquele momento muito doído ou com um pouco mais de insegurança, ele não pode transmitir isso para o colaborador. Porque ele, obviamente, tem que estar num grau onde ele tem o discernimento de respirar. O colaborador não. O colaborador, na realidade, ele está ali engajado até o momento que ele está mais engajado com outro projeto. E aí ele vai para outro projeto. E aí você começa a perder bases e coisas do tipo. Por isso que é muito necessário que você saiba ter esse filtro, vamos dizer assim. Agora, o que que eu acho que é o preço que eu tive disposto a pagar há muito tempo? Então, o preço que eu tive disposto a pagar há muito tempo é o preço de ter menos tempo para minha família, é o preço de eu ter que estar numa viagem muitas vezes resolvendo problema, é o preço de eu ter pouquíssimas férias ao longo desses 20 anos, é o preço de eu ter ficado sem receber, por exemplo, enquanto a Exact era uma empresa que faturava alguns milhões, eu ter ficado sem receber 3, 4 meses.
é o preço de eu ter dívida no meu nome até o momento que eu vendi Exact. Então, assim, porque eu contraí a dívida porque eu estava crescendo. Então, assim, existem preços que eles afetam diretamente o teu. Porque, para mim, o ser humano, uma das coisas principais do ser humano, existe um estudo que eu adoro de neurociência, e eu amo neurociência, né? Também. Ele, Sou estudante ele, de neurociência. existe um estudo que ele relaciona o dinheiro à felicidade. É muito interessante esse estudo, porque ele demonstra que, na realidade, o dinheiro ele te traz prazeres hedônicos, ele é muito imediatista, você precisa daquilo de novo, de novo, de novo. O que ele te traz realmente de um prazer perene, de um prazer que te dá a felicidade, é a segurança. Então, a partir do momento que você tem um dinheiro que te deixa seguro para dizer assim, opa, eu estou seguro, eu posso fazer as coisas de maneira mais segura, você tem mais facilidade para o resto. E o empreendedorismo, em geral, quando você, principalmente nas primeiras jornadas, ele é extremamente inseguro. Então é muito difícil naquela jornada você conseguir de fato desfrutar da jornada quando você está. Então você está sempre correndo atrás daquilo que precisa ser corrido atrás, e isso é um grande desafio que se tem no empreendedorismo, porque ele é inseguro por si só, por essência, né? Quando a gente faz startup, que é startup, né? Que esse termo que ficou muito. É uma empresa em busca de um modelo replicável para se sustentar, em busca de um modelo. Então, ela está em busca. Ela ainda não achou essa startup. E a gente tem startup que fatura 100 milhões, a gente tem startup que fatura. Então, ao mesmo tempo que ela é uma empresa que, aos olhos de todo mundo, meu Deus, do outro lado, o empreendedor ainda está no risco. E o risco, ele vai, conforme você vai crescendo, ele não vai diminuindo, ele vai aumentando. O jogo é maior. Então, assim, Sim. os riscos, o que você toma de risco é maior se você quiser continuar crescendo. Então, isso é o grande desafio, na minha visão, quando a gente fala disso. Mas quando eu acho que é muito interessante, estou escrevendo meu terceiro livro. Ah, que Meu terceiro legal. Já livro tem é nome? revisão, chama Filhos do Sol. Ele é um livro que eu estou escrevendo para a juventude, não só para a juventude, para adultos também, mas para poder pegar ali a partir de 12, 13 anos e falar de empreendedorismo. Eu vou falar sobre duas coisas que eu acredito muito, algumas coisas sociais e algumas coisas de empreendedorismo. Eu tenho essa pegada muito de olhar para o Theo e entender socialmente, etc. E aí, dentro desse livro, uma das coisas que eu faço é ter passagens. Ele é como se fosse um Harry Potter, né? A partir da história do meu filho. E tem passagens e desafios e coisas que simulam os desafios que a gente tem muitas vezes no empreendedorismo. Eu acho que o maior desafio de quase todo empreendedor que você pesquisar é quando ele teve que demitir. Principalmente quando a gente tem que demitir pessoas que não fizeram o porquê de ser demitidas. Eu lembro de um caso que eu tinha que demitir 30 e poucas pessoas e elas eram boas. Só que ia mudar um tributo. Esse tributo não me deixaria continuar indo para aquele caminho. Eu tinha que tomar essa decisão antecipada, porque acabou que nem mudou, tá? Lá para frente foi mudar agora. Mas assim, o que aconteceu naquele momento? Para mim foi muito difícil indicar as pessoas. Porque eu acho que quando você tem regra clara, hierarquia e consequência, é fácil demitir alguém. Ela quebrou a regra. Sim. Ela está atingindo o que você espera dela. Aí é fácil você ir lá. O difícil é o outro lado. Só que eu gosto de falar que muitas vezes o empreendedor ele tem que ser frio o suficiente para, desculpa o termo, matar um soldado e salvar o pelotão. Uhum. Então, assim, e isso é difícil porque socialmente é muito mal visto. Então, Sim. quando você vai lá e demitiu 30 e poucas pessoas, você passa a ser o vilão de muita gente, porque não existe um pensamento empreendedor no Brasil. A base do Brasil, ela não tem pensamento empreendedor, ela tem um pensamento raso social. Não é nenhum pensamento social, é um pensamento social numa camada muito superficial. Sim. Então, porque isso também é social. Eu salvar 300 empregos em detrimento a 30, isso é social. Sim. E aí o ponto é que você vai ser julgado. E por muito tempo, o empreendedor ele segue ainda, para grande parte da população, sendo o vilão. E aí isso é desafiador para o empreendedor também, porque ele faz parte da sociedade. Então ele acaba muitas vezes, aqueles ecossistemas que ele frequentava e tal, ele acaba se distanciando, de certa forma, para viver na bolha dele, porque é uma bolha e o cérebro está sempre procurando conforto, né? É uma bolha que, pô, em meio a tanta coisa que já é difícil, deixa ele mais confortável socialmente. E aí ele acaba vivendo só naquela bolha. E isso é super difícil, porque isso favorece ainda mais para que o Brasil não tenha pensamento empreendedor, porque Sim. os empreendedores estão na bolha empreendedora.
Então, uma das coisas que me faz ser apaixonado pelo G4 é isso, inclusive, assim, de estar lá. É eu poder falar com quem não frequenta ainda essa bolha, quem empreende, mas longe dessa bolha, em centros que nem sempre são centros que propiciam essa bolha para as pessoas. Sim. Então, é muito bacana isso. Nossa, isso é tão maravilhoso. Eu falo sempre que eu acredito muito em Deus, então eu falo que ele sempre conecta não só pessoas, mas propósitos. Quando eu comecei a empreender em 2020, em 2019 eu vim de uma multinacional do agro, aí eu tive burnout, e aí depois, novembro eu tive burnout, dezembro eu comecei a empreender nessa área de gestão com pessoas, né? De RH. E aí, em 2020, pré-pandemia, eu lancei um projeto porque eu me sentia muito sozinha. Pensa, eu vim do RH, de multinacional, tinha equipe e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa da comunidade que servia muito na igreja, então eu tinha 5 células com 50 pessoas para eu liderar, enfim. E aí, quando eu comecei a empreender, eu senti tudo isso que você tá falando. Então, eu me senti assim, num completo vazio, fora o processo que eu já estava passando de sair de um burnout, né? E todo aquele sentimento de culpa que a gente tem, por que que a gente sentiu aquilo, por que que a gente não conseguiu controlar, por que que a gente não conseguiu continuar naquele trabalho que era o sonho de todo mundo. E aí eu criei um projeto que chama Girls Talk, de empreendedoras para empreendedoras, e a gente começou a reunir com mulheres empreendedoras, porque eu tinha esse mesmo sonho seu, assim. E eu queria transbordar. E eu não sabia o que fazer porque eu não entendia de vendas. Eu venho de uma família muito simples, então ninguém na minha família tem formação superior, assim, então ninguém é médico, ninguém é advogado, todo mundo é trabalhador, braçal, operacional, safrista, algo assim. Então eu sou a primeira pessoa na minha família empreendendo de forma intelectual, né? Assim, só trabalhando com a mente. E aí eu criei esse projeto. O que assim, foi um sucesso. A gente fez por 5 edições. Depois eu finalizei porque eu entendi, igual você com a Exact, né? Que era o momento que eu estava muito cansada e não tinha retorno, porque o propósito não era dar um retorno. Então, por isso que eu falo que o seu propósito nesse sentido de transbordar na vida das pessoas, porque seria mais fácil mesmo. Ah, vou guardar aqui para mim meus conhecimentos, vou ficar cada vez, né, mais afortunado com isso e poder transbordar é muito bacana, porque realmente é o propósito do nosso podcast, que é poder transbordar na vida das pessoas, fazer elas pensarem, né? E eu falo que toda conversa ela transforma. Então, a ideia também é que hoje essa conversa aqui de tudo que você já trouxe, está sendo a aula, que ela possa também alcançar essas pessoas e transformar. E aí lá atrás eu fiz esse mesmo movimento, né? Então é muito bacana ver essa conexão nossa. E tu sabe É, que, para mim, eu acho que muito das dificuldades das pessoas está no autoconhecimento, né? Então, assim, por isso que eu sou apaixonado por neurociência. Acho que quando a gente se descobre, quando a gente entende a nossa máquina, vamos dizer assim, fica mais fácil da gente compreender que tá tudo bem em algumas coisas. sim, Então, assim, tá tudo bem, não é só tu. É, o ponto que eu gosto de falar é que se você não tem um objetivo claro na tua vida, você segue o objetivo dos outros. Então, por exemplo, seria muito cômodo para mim eu continuar a abrir mais uma empresa, eu ir para um objetivo de simplesmente ganho de capital e começar a ter o meu mastermind e fazer, começar a vender para quem não precisa de mim e tirar dinheiro de quem não está pronto para ouvir o que eu tenho para dizer ou qualquer coisa do tipo. Isso é cômodo fazer. É fácil, ainda mais para quem domina processo de comunicação, neurociência, coisas do tipo, mas ele não tem a ver com o meu propósito, não tem a ver com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero, que eu almejo. Eu digo que esse trabalho de entender o que que tu almeja, e o que que tu quer, é o primeiro trabalho de todo mundo, não é só do empreendedor. Cara, onde é que eu quero chegar? Eu mesmo, não é baseado no que eu estou vendo no Instagram do outro, não é baseado no que. Não é eu. O que que eu. E aí eu cheguei em um momento, sabe, quando eu vendi Exact, que eu falei assim, financeiramente falando, eu tenho à minha disposição tudo que eu sempre quis. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, eu posso ter a casa que eu quiser, eu posso ter o carro que eu quiser, eu posso ir no restaurante que eu quiser. Então, eu falei assim, o que que eu quero mais financeiramente? Não tem. A partir de agora, o dinheiro é videogame, sabe? Tipo, dinheiro é a moedinha do jogo para eu ter mais moedinhas do que os outros. Então, assim, tá tudo bem. Se esse for meu objetivo, tá tudo bem.
dinheiro pode representar controle, pode representar poder, eu nunca almejei isso, então, né, nunca foi uma coisa minha querer ser o grande poderoso, e tá tudo bem para quem é. E eu falei, pô, o que eu almejo é ter uma família, é poder. E aí eu fui em busca de melhorar a minha família, construir e melhorar a minha família. Então eu comecei o processo de ter o meu filho, eu sempre sonhei em adotar, então consegui realizar meu sonho. Dentro disso, existem vários desafios dentro de casa, então eu sempre, eu acho que uma das coisas que mais eu prosperei foi que eu sempre olhei muito para o que está perto do meu braço, pouco para o que está longe. Eu acho que tem muita gente querendo resolver o Brasil que não resolveu sua casa. Então, assim, eu fui resolver minha casa, entendeu? Eu resolvi minha empresa. Aí, financeiramente, eu tinha resolvido minha casa. Agora, deixa eu resolver minha casa nos outros aspectos. E aí, eu tive que me transformar também. Me transformar em termos de, peraí, como é que eu me dedico mais tempo à minha casa? Eu vi que eu precisava de mais tempo à minha casa para poder transformar minha casa, para dedicar minha casa. Eu preciso me reconectei com Deus. Então, assim, cada um tem suas crenças. Eu gosto muito de espiritismo, então cada um vai para uma linha. Então, eu para dentro da minha casa, eu comecei a ser interessante. Dentro disso, eu comecei a ver que para o meu filho, e aí eu sempre penso assim, cara, o que que o meu filho vai enfrentar de desafio? E eu comecei a ver desafios que ele vai enfrentar por óbvio, né? Então, obviamente, ele tem um desafio de estar no sul do Brasil, ele ser uma criança de pele preta, e isso vai trazer desafios, e já trouxe, né? Meu filho já sofreu preconceito dentro de um colégio com 4 anos, 3 anos e pouco. E preconceito mesmo, sendo chamado de macaco. Tipo assim, o ponto é, vai acontecer. Então, eu tenho que preparar meu filho para isso. Falei, tá bom, como eu preparo? Aí eu comecei atrás, como é que eu preparo? Como é que eu preparo? Eu falei, meu filho, ele vai ter que entender que ele é adotado e é adotivo, e isso também é outro porém que eu vou ter que trabalhar muito forte com ele. E eu tenho um terceiro ponto, que é o meu filho vai entrar no mercado de trabalho em um país que, em geral, se ele seguir a linha de raciocínio e de aprendizagem que está se colocando à disposição dele no país, ele vai ter uma linha de raciocínio pouquíssimo empreendedora. E quando eu falo empreendedora, não é abrir uma empresa. Você pode ser intraempreendedor, você pode ser empreendedor dentro da tua casa. Tudo isso que eu estou falando é empreendedorismo dentro da minha casa. Mas é essa linha de não terceirizar a culpa das coisas, né? De não dizer assim, nossa, minha empresa está mal, por quê? Ah, é o governo. Não é o governo, é a tua empresa. Porque tem outro indo bem com o mesmo governo. Você pode não gostar, tá tudo bem. Mas ele não é justificativa para você estar indo mal. Desculpa, a tua casa não está mal por causa do governo, a tua empresa não está mal por causa do governo. A tua casa não está mal por causa da guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, entendeu? Se fosse aqui, beleza. Mas não, provavelmente não é isso. Então, eu gosto muito de concentrar no que eu posso transformar para dentro da minha casa. E aí, o meu terceiro livro veio disso, assim, veio de eu olhar e falar assim, calma aí, será que eu não tenho como transformar o entorno? Então, pô, eu tive um segundo livro que vendeu muito, foi um dos mais vendidos no Brasil por várias semanas. Eu falei, eu tenho canais, eu tenho como fazer isso aqui acontecer, eu não preciso desse dinheiro, então eu tenho como baixar muito o valor desse livro, pensar na distribuição, eu tenho como fazer parcerias com empresas privadas, com instituições públicas para distribuir esse livro. E aí é isso que eu estou arquitetando hoje, para que um livro que fale de coisas sociais para quem gosta muito de economia e de coisas de economia para quem gosta muito da linha social, ele seja uma realidade. Então, que eu não tenha uma barreira para falar com aquela pessoa que acredita muito que o social deveria vir primeiro. Tudo bem, tem lá, mas você também vai ver o econômico. Também vai ver aquele outro lado, você também vai ver o social. Que é isso que eu acredito. Eu acho que esse efeito halo e esse efeito horn da sociedade, o que significa isso, né? Efeito halo, nossa, aquele cara falou uma coisa que eu adoro, a partir de agora ele tá certo em tudo. Uhum, Efeito halo é aquele cara falou uma coisa que eu não concordo, a partir de agora eu acho ele um idiota e não concordo uhum. com nada com o que ele fala. Esse efeito está tão presente que ele faz as pessoas não pararem para pensar. As pessoas não têm mais a sua forma de pensar, elas têm a forma do grupo. Sim. Então, assim, e é impossível, eu não concordo com tudo nem que a minha esposa pensa, eu não concordo com tudo que meus pais pensam. Como que eu posso concordar com tudo que um grupo pensa? É óbvio que eu estou sendo persuadido quando acontece isso. E eu quero despertar um pouco as pessoas para pensar um pouco mais, para conseguir, no mínimo, ter um raciocínio crítico e lógico sobre aspectos que eles não precisem estar, a partir do raciocínio deles, pertencendo ou não a um grupo. E é isso que eu pretendo fazer, assim, e é o meu próximo objetivo. Não, e tomara que alcance muitas pessoas, e eu acredito que inclusive até, movimentos, né, assim,
onde você possa levar o livro, de repente palestras, alguma coisa com comunidades, né, também, acho que vai potencializar bastante, porque a gente precisa. Eu falo que eu sou filha de tudo isso que você está falando, né, esse fato de ter nascido em uma família que era empreendedora, mas que não sabia que isso era empreendedorismo para fazer com que a gente tivesse uma qualidade de vida melhor, eu sou o retrato do Brasil, né, só que eu sou o retrato do Brasil de alguém que teve a coragem de mudar, de escolher quem eu queria me tornar. Então nem sempre todas as pessoas têm essa capacidade, de escolha, né, justamente por conta das influências. Eh, mas voltando aqui um pouco, né, para o universo, da tecnologia e de tudo que você já construiu, eh a gente está vivendo um boom agora de inteligência artificial e aí, como você disse, você precisou demitir 30 pessoas e foi muito sofrido, mas agora, não é só por questões de faturamento ou de resultado financeiro. Agora as empresas estão demitindo por escolha mesmo, uma escolha no sentido de trocar o humano pela IA, né. Claro que, assim, depois você faz uma conta, faz um pouco de sentido, mas se não existisse a IA, ia estar lá todo mundo nos seus postos de trabalho lá ocupando, né. O que que você vê desse movimento, por já ter, né, desenvolvido, plataformas, não sei se é assim que fala, né, empresas e sistemas, de tecnologia. O que que você vê de oportunidade para empreendedores pequenos e o que que você e qual é a leitura que você faz desse cenário, né, desse mundo pós-IA? Eu acho que o dinheiro, ele sempre vai estar, ele sempre vai estar rodando. Ele só vai mudar as competências de quem acessa ele. É esse que é o ponto. Então, eu acho que a IA, ela, na minha visão, eu tenho uma visão um pouco otimista com a IA. Eu acho que ela vai descentralizar um pouco o dinheiro. Vamos lá, vamos aos indícios, né? A gente começa a ter uma perda de valor de várias empresas que fazem software. Por quê? Porque hoje pequenas pessoas na sua garagem, no seu escritório, conseguem fazer algo que já começa a competir de certa forma com essas empresas. Então você começa a ver uma pessoa valer muito mais. E a gente tem um movimento onde pessoas começam a valer mais que empresas, porque elas têm a confiança das outras pessoas, ou porque elas têm capacidade de fazer muito com pouco. E aí você começa a ver, por exemplo, um efeito, sei lá, Virgínia, onde ela vale mais do que a Wipink, Thales, que vale mais que o G4. Então, assim, sabe, você começa a ver um efeito onde as pessoas vão cada vez mais valer mais do que as empresas. E isso vai fazer com que abra uma possibilidade de uma competição e uma pulverização cada vez maior. Porque você não vai querer mais uma solução que ela atende o teu mercado. Agora você vai querer uma solução que te atende. E aí ela começa a possibilitar cada vez mais que seja feito um para um, num software, num atendimento, cada vez menos a comunicação vai ser um para muitos. Então, como a gente está fazendo aqui hoje, a nossa comunicação é um para muitos. A gente está falando, algumas pessoas estão se identificando, outras pessoas nem tanto, com a minha oratória, ou com uma forma de ver o mundo, ou qualquer coisa do tipo. Imagina que, a partir do momento que essas pessoas estiverem tendo uma reação gravada, ou qualquer coisa do tipo, se comunicando, isso possa estar sendo, por exemplo, redirecionado, recriado alguma coisa, ou colocado um outro palestrante no meu lugar durante aquele ponto, ou e se adaptar àquela pessoa. Isso torna cada vez mais exclusivo. Só que isso não é feito só via tecnologia, isso vai precisar sempre ter alguém desenvolvendo cada vez mais isso, alguém dando uma camada humana nisso para a personalização ser extrema. Então, acho que o que vai mudar muito é que a gente vai ter mais players que vão atender em microgrupos. Então, assim, não vai ser uma coisa onde um player atende, por exemplo, 60, 70% de um mercado, sabe? Tipo, eu não acredito que isso vai ser a realidade no futuro. Eu acredito que vão ter cada vez mais micro players, microempresas que vão conseguir brigar muitas vezes por fatias que elas não brigariam de mercado, porque elas têm soluções muito, muito direcionadas, muito, muito específicas, e esses micro players, inclusive, são muitas vezes uma pessoa. Agora, a questão é, quem são essas pessoas? Quem não está acomodado, quem está estudando IA, quem está aplicando IA.
O que eu acho é que tem muita gente reclamando de IA que não parou ainda para começar a entender que reclamar não chega a lugar nenhum. É o que eu falo. Eu acho que as pessoas de sucesso, elas não terceirizam culpa, elas trazem culpa para si. Nossa, IA é uma coisa muito difícil e tem gente perdendo emprego. Para quem que estão perdendo emprego? Para quem sabe de IA. Eu sei de IA? Não sei. De quem que é a culpa? Minha. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm pouco protagonismo. E isso é pensamento empreendedor na minha visão. É sobre isso o livro, inclusive, que eu comentei. O pensamento empreendedor, ele é o pensamento que te coloca em primeiro plano o tempo todo. O tempo todo você é o protagonista do bom e do ruim. Você é o vilão da tua vida e você é o mocinho da tua vida. Então, assim, eu gosto de falar, eu tenho um podcast, tinha eu e o Hélio, a gente entrevistou a Pri Siqueira, que era CEO da Gympass. E aí ela falou assim, eu perguntei, como foi a pandemia para vocês? E a resposta dela mostra esse protagonismo. Ela fala assim, olha, nós não tínhamos nos preparado para um cenário onde as academias estivessem fechadas. Então a gente falhou no nosso planejamento. E aí quando aconteceu, você percebe, ela não disse que era uma coisa que não tinha como prever, não. Ela disse assim, peraí, a gente não previu um cenário que poderia ser uma pandemia ou qualquer outro tipo de cenário, onde a gente, e aí a gente demorou, a gente teve que se adaptar ao longo do caminho. Então, isso é protagonismo. O protagonismo, assim, a minha esposa, esses dias, a gente teve um problema pessoal aqui, e aí ela falou assim: ah, lá vai tu querer dizer que tu que estava errado de novo. Porque eu sempre acho que eu tô errado. Eu não tô dizendo que eu sou o mais errado Mas peraí, pro outro eu não consigo mudar. O que tu errou, eu consigo te dizer, eu acho que tu errou, mas quem decide mudar é tu. Agora, eu dentro dessa situação, tem algo que eu poderia ter feito diferente? Pô, tem. Então, assim, por menor que seja a minha culpa, eu posso mexer nela, É o na poder dúvida. da autorresponsabilidade, né? Como diz o querido Paulo Vieira. Exatamente. E eu acho que esse protagonismo, ele é necessário para todo mundo que quer progredir. Quando você tem protagonismo, você para de falar da vida dos outros, você para de justificar a sua vida a partir das decisões dos outros, e entende que o que justifica o momento que tu tá é a tua vida. Não estou dizendo que vai ser igual para todas as pessoas tomar as decisões. Vão ter pessoas que vão ter caminhos mais difíceis do que as outras pessoas. Isso não quer dizer que esses caminhos não sejam também fruto de coisas que a partir de agora elas vão decidir. Sim. É óbvio porque que alguém começa mais embaixo, como você deu exemplo, é, as escolhas vão ter que ter muito mais escolhas positivas para chegar em um lugar que outro já começou lá de cima. É óbvio que isso pode acontecer e acontece. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter as escolhas. Ela só vai ter que ter muito mais paciência, ela só vai ter que se preparar ainda mais, ela vai ter que muitas vezes provar mais. No meu livro eu conto uma coisa que agora nesse, adiantando, né, vou fazer um spoiler, de uma conversa que eu tenho com meu filho. Então eu falo assim, olha, e eu tive com um amigo meu que tem a pele preta. Eu falei para ele, olha, as pessoas quando você chega no ambiente e aqui no sul, elas já olham para quem tem a pele preta, em um ambiente que não está acostumado. Então, um ambiente, por exemplo, um encontro de empreendedores. Chega alguém de pele preta, é óbvio que todo mundo vai chamar atenção naquele ambiente. E aí, hoje todo mundo briga por atenção, né? Então assim, ó, tem um lado ruim da atenção e tem um lado que todo mundo olhou para ti. O segundo ponto é, putz, essa tensão, Theo, aí você vem com a argumentação, essa tensão, ela pressupõe uma ancoragem negativa, né? A pessoa olha e já te coloca para baixo. E a ancoragem negativa, ela tem dois pontos também. Eu sempre falo, para mim hoje é mais difícil do que era sustentar a minha nota de satisfação que eu tenho que é muito alta no G4. Por quê? Porque as pessoas já me conhecem e elas já vêm com uma régua muito alta para mim. No início, quando eu chego, por exemplo, a substituir o Alfredo, que a pessoa não me conhece, e ela estava esperando o Alfredo, a expectativa dela é muito baixa sobre mim. E aí eu surpreendo de um jeito que nos primeiros minutos a pessoa virou a minha fã. Então, por quê? Porque eu consigo demonstrar com mais facilidade. Então, tudo está em como você encara as coisas. É óbvio, então, isso é romântico. Sim e não. Até porque se você vai pro evento já pensa, nossa, cara, eu vou ter que substituir o Alfredo, meu Deus, eu vou ter que gastar muita energia pra. Não, você foi lá pra ser Passou você, pela minha né? cabeça, porque o que acontece? Não é por nada, por competência, é que a pessoa tinha uma expectativa, ela estava lá, ela comprou para ver ele, muitas vezes. E eu vou chegar lá e dizer: olha só, não veio, sou eu, entendeu? Só que aí, a partir desse momento, eu comecei com uma expectativa muito baixa, eu comecei com a pessoa frustrada, olhando,
eu uso moletom, e eu faço proposital, tá? Uma coisa que você foi me aluna dizer, eu não chego com a roupa melhor, eu não chego eu chego com pagode, com calça de moletom, com que eu quero quebrar um pouco. Eu quero que a pessoa não me coloque num pedestal, eu quero poder ter comunicação com ela para eu ir surpreendendo ela e colocando camadas aos poucos nela. E eu chamo a atenção. Porque em meio a todo mundo ser de um jeito, hoje eu estava num almoço, que era um almoço de executivos. E era um almoço com uma personalidade política específica e tal. E aí, quando eu chego lá, eu sabia que todo mundo ia de terno, né? Eu falei assim, eu acabei de vir de lá. Então, assim, óbvio que quando eu chego, eu já ouvi as pessoas, ele é o cara da tecnologia, ele é do jeito. Por quê? Porque é a minha roupa chamar a atenção. Quem é essa pessoa que é tão diferente da gente, né? E aí eu vou ter que começar a explicar. E aí eu fiz uma pergunta, e a minha pergunta, obviamente, foi extremamente embasada sobre comunicação e crítica também, porque estava todo mundo aplaudindo, eu fiz uma pergunta crítica, embasada, e aí no final vinha todo mundo me dizer, nossa, pô, parabéns pela pergunta, pô, não tinha pensado por esse lado, pô, você é um cara de comunicação, o que que você faz? Todo mundo interessado a partir da pergunta. Por quê? Porque eu surpreendi. Não é que a pergunta, talvez se a ancoragem já estivesse lá em cima e eu fizesse a mesma pergunta, as pessoas falam, ó, lá tá o Theo, que faz perguntas sensacionais sempre. É o Você entendeu? óbvio, né? Então, assim, eu tenho uma vantagem das pessoas não me conhecerem, eu tenho uma vantagem de elas me acharem naquele ambiente com uma cara jovem, que eu aparento ser mais jovem do que eu sou, eu tenho uma vantagem das pessoas olharem minha vestimenta e dizerem, será que... Porque eu consigo botar a ancoragem embaixo e surpreender elas com mais facilidade. Então, eu realmente acho que muita coisa é de como você encara a situação e como você se prepara para aquela situação e faz daquilo uma oportunidade. O quanto foi pensada a minha roupa, o quanto foi pensada a minha pergunta, o quanto foi pensado para que eu me posicione. Eu acho que o que acontece é que muita gente não tem o objetivo em primeiro plano. Então ela fala assim: qual é o meu objetivo? Meu objetivo é me vestir como eu quiser e falar como eu quiser. E aí você olha um jovem que tem um objetivo que é ele é contraproducente, por exemplo, com o objetivo que ele tem também de viajar o mundo e comprar sua casa. Entendeu? Então, Alguém, assim, com alguém pagando, né? Porque ele não tá produzindo para isso, né? não tá batendo. Você entende? Hum, Tem os jovens que viraram rappers e não sei o que, tá bom. Você tem esse talento, você está investindo por lá, é isso? Ou influencer, é uma minoria, mas pode ser que aí você cola. Agora vamos lá, vai ser o quê? Indo para o mercado de trabalho? Puta, você vai para o mercado de trabalho. E aí não é um preconceito, é você arcar com aquilo que você está comunicando. Eu acho que se a pessoa acha que ela não vai ser julgada, ela deveria ir para Marte, porque aqui na Terra ela vai ser julgada no primeiro julgamento. Então, vamos lá, é só tu pensar, alguém passou mal na tua frente, passou alguém, uma pessoa de jaleco, você acha que é médico, pede para ajudar, era só o açougueiro. Não só por ser só açougueiro, mas não era o médico, era um açougueiro de jaleco. Você entendeu? Então não quer comunicar alguma coisa, mas comunica. sim. Tudo que você faz comunica. A forma que você se expressa comunica. O palavrão, eu uso palavrões em alguns ambientes, em outros não. Eu especifico. Pô, eu estou no ambiente controlado, pequeno, com G4, que é um público que normalmente gosta dessa comunicação, eu vou abrir palavrão. Eu estou no ambiente aberto, como a gente está aqui, eu não uso o mesmo volume de palavrões que você me viu usar na aula. Então, assim, Porque senão a gente vai ser a minha, barrado no YouTube ou lá no Instagram. minha comunicação numa aula que eu tenho 4 horas para prender tua atenção, ela é extremamente veloz, extremamente alta. A minha comunicação aqui, ela só foi alta porque meu filho estava chorando ali fora, porque estava papai, que não deixei ele entrar aqui, então eu tinha que levar. Mas ela seria mais baixa um pouco, ela é um pouco menos acelerada do que normalmente eu faço, porque eu tenho 1 hora aqui. Sim, Então, assim, eu posso jogar um pouquinho mais com tom de voz mais brando, eu posso jogar com menos palavrões para. Lá, eu tenho 4 horas que eu tenho que manter tua atenção. Se eu não fizer picos, eu não consigo. Então, a minha comunicação está adaptada ao meu objetivo. Eu acho que aí é onde as pessoas, assim, eu tenho que ser eu mesmo. Ser você mesmo é a tua essência. Eu não mudo a minha essência. A minha essência é a mesma, minha índole, meu caráter. Eu não, uma pergunta que você me fez antes, até onde é o limite? O meu limite está até onde está meu caráter, minha essência, aquilo que eu acredito enquanto minha pauta. Eu não acredito, por exemplo,
em tratar as pessoas mal, eu não acredito eu não gosto, né? Eu não acredito em ter preconceito com alguém, então eu busco não ter, eu não acredito em passar por cima dos outros para. Isso faz parte do que eu não acredito, e eu não vou fazer. Uhum, Agora, o resto eu vou me adaptar. O sim. resto eu vou me adaptar ao ambiente que eu tô, e se adaptar ao ambiente não é fazer igual ele é. Isso que as pessoas não entendem. Você se destacar, é muito interessante isso. As pessoas têm uma necessidade de pertencimento. Pertencer a ser mais um. Pertencer a ser mais um. Eu vou pertencer àquele grupo, então eu me visto igual àquele grupo, eu falo igual àquele grupo, eu vou fazer tudo igual àquele grupo e eu vou pertencer. Oba, vamos juntos, abraçados. Você acha que isso te faz ser um destaque no grupo? Não, não é essa pessoa que se destaca no grupo. Quem se destaca no grupo é diferente. Quem se destaca no grupo muitas vezes não se veste exatamente daquele jeito, não se posiciona exatamente do jeito do grupo. Essa pessoa, ela ganha um destaque no grupo. Ela tem um papel naquele grupo que as outras não conseguem ter. E aí é mais fácil. Por isso destaque, né? Por isso você sai do senso comum, daquilo que todo mundo está fazendo. Só que isso tem que ser pensado. Eu quero me destacar para onde? Né? Não adianta, nossa, vou me destacar, Theo. Então o que tu falou é o seguinte: eu vou pro G4 de camisa regata, tatuagem no pescoço. Qual é o teu objetivo? Mas aí eu vendo RH, gestão com pessoas, não vai combinar, né? Você entendeu? Não vai Tudo passar a bem, esse é o meu mensagem. objetivo. Pô, quero ir pro G4 para as pessoas me verem como alguém que é desse grupo, consegue se comunicar com esse grupo e se comunica bem. Pode ser. Agora não, tá? É porque eu quero ir maloqueiro. G4, eu sou maloqueiro, eu quero ir maloqueiro pro G4. Tá, e o que que você quer fazer? Negócios, quero que as pessoas comprem de mim. O que que você tem? Um software. Não vão comprar, deixa eu te contar um segredo. Elas não vão nem te ouvir. Então, assim, você entendeu onde eu quero chegar? O objetivo. Qual é o teu objetivo? Pô, dentro desse teu objetivo, como tu tá te portando, o que tu tá fazendo, o que tu fala, cumpre o objetivo que você tá buscando? Eu gosto de falar que isso é fundamental. Esses dias, contando uma história, eu falo muito, tá? Esses dias, o pessoal do G4 veio, não é que eles vieram mas teve um feedback sobre a minha vestimenta, falando assim, um feedback de um aluno, falando, eu acho que o mentor não se veste como um mentor do G4 deveria se vestir. E aí o pessoal do G4 veio me passar esse feedback, eu falei assim, olha, eu sou há 4 anos o maior NPS do G4. Esse ano eu sou o maior NPS de novo do G4. E uma pessoa falou isso. Então, assim, dentro do meu objetivo, que é conseguir me comunicar melhor, conseguir que as pessoas me ouçam melhor, que elas gostem do que eu estou falando e carreguem isso para a vida delas, me parece que o NPS é a melhor métrica, é uma métrica que pega o CSAT, pega o feedback geral. Vocês acreditam que eu deveria mudar minha métrica para uma métrica qualitativa e ouvir uma pessoa? Ou eu deveria manter a mesma? Não, não, então não é isso, manter a mesma métrica. Então tá, então eu entendi a minha métrica dentro do meu objetivo e acredito que eu estou ganhando. Então eu sigo me posicionando dessa forma. E a Então, gente assim, também tem que aprender a separar a expectativa do outro com o que a gente realmente quer comunicar, né? Porque às vezes a gente quer muito fazer parte de um grupo, ou a gente quer muito vender para um tipo de cliente ou para um tipo de negócio de empresa, porque a gente vê todo mundo fazendo, mas às vezes não é o que a gente quer de verdade. Né? Por isso que eu perguntei do preço, até que ponto que é o preço, e aí você respondeu dos valores. Então, a verdade é, onde estão os seus valores, ali vai estar também o seu resultado. Porque toda vez que você negligenciar e matar isso, alguma coisa vai dar errado, a conta não vai fechar no final, né? E entender também qual é o teu peso sobre os valores, tá? Então, o que que eu quero falar com isso? Tem gente que às vezes fala assim, Theo, tu tá no. Eu sou embaixador da RD e embaixador do G4, né? Então, e pertenço ao G4. Então, dos dois mundos. Esses dois mundos, muitas vezes, eles não vão concordar em tudo, né? E a pessoa fala, como você consegue? E eu falo assim, olha só, eu presto serviço para essas empresas. Eu, dentro do meu serviço, elas me permitem, por exemplo, falar aquilo que eu quero, me posicionar como eu quero. Eu consigo mostrar os pontos que elas barram. Eu tô ok, nenhum deles fere os meus valores. Agora, a partir do momento como essas empresas se posicionam no mercado, eu já não tenho influência. Então, assim, não é minha responsabilidade de como é que elas.
E não é que, graças a Deus, as duas não têm. Se elas tivessem um posicionamento para o mercado que fosse muito conflitante, por exemplo, assim, com algo que, pô, elas estivessem tendo trabalho escravo, elas estivessem tendo. Eu não estaria. Por exemplo, eu nunca fiz, já recebi algumas propostas, coisas com bet. Eu não, tudo bem se eu não faço. Então, assim, por quê? Porque, pô, é conflitante. Meu avô teve problema com o vício de jogo, eu não. Enfim, cada um tem os seus conflitos. Agora, se simplesmente tem uma coisa que eu não concordo, não é que foi lá e a pessoa falou que. Vamos dar um exemplo. A pessoa falou: Nossa, eu adoro. Eu vou te dar um exemplo. Eu adoro comer batata frita com bacon e eu não gosto. Eu só não gosto, tá tudo certo, só não concordo com a pessoa, tu entendeu? Ah, não, é porque eu acho que pessoas de cabelo branco não deveriam ser contratadas pelas empresas. Cara, eu vou argumentar, eles me deixam argumentar ao contrário? Deixam. Então eu vou lá na postagem que o cara botou isso e vou falar, eu não concordo, eu acho que... E a pessoa, e se você for ver, já aconteceu de todos os lados. Às vezes tem coisas que eles colocam, né, e eu tô lá embaixo comentando para essa casa, dizendo que eu Sim, não concordo com o que você colocou. E tá tudo bem, gente. As pessoas não precisam concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo que uma empresa faz para poder trabalhar para ela. Tipo, você precisa não discordar de coisas fundamentais da tua essência, isso. do teu caráter. Aí, beleza. Mas não tem como você ser 100% sinérgico com tudo que essa empresa... Sim, E você pode falar. Esse é o muita eu tenho muita pena da gente estar vivendo. É um mundo que ele expulsa quem pensa diferente em algum aspecto, e por esse motivo as pessoas não expõem as suas diferenças. E aí ele faz você ter líderes que, mesmo você pensando às vezes diferente de alguma coisa desse líder, você se cala para não sair do grupo. E a partir do momento que você fez isso, você não tem mais personalidade, na minha opinião. Então, falar é uma coisa, pertencer, você pode continuar naquele mesmo grupo e falar que você discorda de alguma coisa do grupo. sim. E hoje a gente vive uma polarização muito grande também, né. Mas assim, de tudo que você trouxe, para mim pelo menos, foi uma aula no sentido de que a gente precisa fazer as pazes com o fato de ser rejeitado. Eu falo que rejeição é um ponto para mim, né, da minha vida, da minha história, depois eu vou ter um podcast um dia falando só sobre isso, de mim e da minha história, mas, parece que a gente carrega isso e o brasileiro ainda tem isso muito mais forte, né, assim, dos relacionamentos que eu tenho, eu percebo que nós somos mais fragilizados nesse sentido de ser aceito. Porque, quando a gente fala, igual você falou, da demissão de 30 pessoas, o problema não é a demissão. O problema é o ser humano, o CPF que está ali, que vai deixar de ser aceito e ser querido, ser amado por 30 pessoas. Porque se a gente não tivesse problema com isso, e as pessoas também não, elas entendessem que a rejeição é um processo natural, né, das relações humanas e que ele vai acontecer em diferentes aspectos e perspectivas, a gente conseguiria ter relações mais genuínas, verdadeiras mesmo com as pessoas, porque cada um ia entender, ia separar também o que que é CNPJ, o que que é CPF, né? Até onde é o ser humano que está me demitindo, e até onde é o CNPJ que está me escolhendo, sabe? Então, assim, de tudo que você trouxe para mim, a palavra rejeição, assim, como lidar com a rejeição e aceitar ser rejeitado, até a história do seu filho também achei incrível, assim, você ensinar para ele que, cara, existe uma oportunidade em ser o rejeitado, em ser o estranho, em ser a única pessoa preta na sala. O que que você vai fazer com a Ah, oportunidade de estar sendo visto? Nossa, eu achei isso, assim, explodiu a minha mente. sabe que É, a rejeição que você falou, ela é um fator limitante no meu ponto de vista, porque muitas vezes a gente não faz pela rejeição, mas quando a gente faz, a gente pertence. É muito engraçado. sim, Tipo, eu sou o maior NPS do G4 há muitos anos, falando coisas que teoricamente me levariam a ter rejeição no G4, se você parar para perceber. Do mesmo modo, na RD, eu sou um embaixador da RD e fui o primeiro embaixador, e eles não quiseram me tirar de lá falando coisas que talvez a RD não falaria, ou o público não consumiria da RD. Então, assim, muitas vezes não é que as pessoas não querem ouvir, é que ninguém está tendo coragem de falar, ou quando fala, está falando de uma maneira agressiva.
Tem uma palavra que eu adoro que é mansuetude, que é a mansidão, né? Então, assim, a Bíblia já fala dela. E eu acho que quando a gente fala para somar, quando a gente discorda somando, não agredindo, somando, botando o nosso ponto de vista não como o dono da verdade, mas como alguém que tem algo diferente para trazer, as pessoas se surpreendem positivamente falando. Então, assim, eu acho que muitas vezes a rejeição, que você tem medo de fazer alguma coisa a partir da rejeição, ela te limita. Ela limita teus movimentos e muitas vezes esses movimentos é que faria você ter destaque. Por isso que eu falei muito, se destacar não é fazer igual. E aí o medo da rejeição faz você ser mais um no todo e não ser alguém que está se destacando. E isso para mim é. Eu nunca tive medo de ser rejeitado, e acho que isso é uma das coisas que mais me. Tive muita. Não sei se foi meu pai, se foi minha criação, eu acredito muito que veio de muita coisa, mas ou se foi o dia a dia mesmo e eu não tive tempo para ter esse medo, sabe? Muitas vezes é isso. Eu tive que ir lá e fazer, e tem muito isso também. E aí eu realmente não tenho, eu não paro para fazer uma pergunta no ambiente que eu estava hoje, por exemplo, que era um monte de gente muito mais velha, os maiores empreendedores da cidade, e eu não tenho medo de eles me acharem alguém insolente ou alguém. Eu fiz uma pergunta extremamente ácida, extremamente agressiva, que depois a personalidade política que estava lá veio depois dizer: Nossa, cara, que pergunta inteligente, você me fez pensar de um jeito. E ficou conversando comigo a pessoa com que eu fiz a pergunta. De novo, será que ela queria que só a gente batendo palma nesse ambiente? É isso que eu pergunto, assim, sabe? Será que é isso? Ela vai dar atenção. Talvez ela quisesse, o ego dela quisesse, mas a atenção vai para onde? Quem que ela vai achar inteligente? Então a gente tem que parar com essa ideia de que é inteligente quem faz o que a gente já pensa de forma eloquente em voz alta, sabe? Eu tenho um amigo, para finalizar, ele uma vez foi palestrar ele tem um posicionamento super pro lado social, ele foi palestrar num evento que era muito pro outro lado. E aí ele falou: Nossa, eu não sei mais se eu quero ir nesse evento. Eu falei assim: Olha, palestrar onde seja palestra é muito fácil, é muito cômodo. Se todo mundo vai te aplaudir, todo mundo já sabe, todo mundo já leu teus livros, todo mundo já. Agora, palestrar para um público que parte já uma repulsa e que você vai falar alguma coisa. Se você soubesse comunicar, você vai mudar a vida ou a forma de pensar de três, quatro, cinco pessoas das mil da plateia, que já é muito mais que tu mudou na outra palestra. Então é isso, sabe? Qual é o teu objetivo? Porque eu falei para ele: quando eu te conheci, teu objetivo era esse. Agora teu objetivo é ser aplaudido, mudou teu objetivo. Ele falou: Pô, tu me fez pensar. Então, assim, de novo, a gente se perde no objetivo porque o nosso ego faz a gente se perder no objetivo. E tem a ver com a medo da rejeição, ou com o ego mesmo, e essa coisa gostosa que dá na gente quando a gente recebe aplauso, quando a gente recebe pertencimento, quando a gente recebe o carinho, o abraço. E aí a gente tá tão confortável ali que a gente não quer ir pro outro lado. É o lado oposto da rejeição, né. Primeiro você não faz e trava porque você tem medo de ser rejeitado, e depois que você vence essa barreira, que você fala: "Não, eu consegui, agora eu tô de boa, eu consigo ir lá e ter a coragem de fazer". E aí você começa a receber aquela massagem no ego, né, assim, de: "Não, você é foda". Você fala: Tô "Cara, olha, confortável, eu tô não tinha feliz. nem coragem, agora eu tô sendo aplaudido", né. Isso acontece muito com as Então redes sociais, né? Ah, e agora quando eu boto alguma coisa, todo mundo compartilha, todo mundo bate palma. Claro, é a tua bolha. Entendeu? sim, É sim. comum. E fruto também do trabalho que você fez, né, para poder conseguir isso. Então a gente às vezes não olha para o fruto também, né, para o resultado. Às vezes a gente esquece, perde esse time, igual você trouxe dos 20 anos, né. Foram 20 anos para hoje falando: "Gente, tô aqui com o Theo, que maravilha, que honra", né. Mas o que que você fez para chegar até aqui? E às vezes isso aqui para você é assim: "Ah, beleza, vamos lá, mais um, né, mais uma coisa, mais um desafio". Mais uma coisa para eu viver do que eu plantei há 20 anos, né. E às vezes a gente perde essa sensibilidade mesmo no meio do caminho e também porque empreender é levar muita pancada, então acho que a gente vai criando uma casca tão grossa que a gente acaba perdendo isso. Mas assim, eu quero te agradecer, foi maravilhoso, foi uma aula aqui de tudo, né, a gente conseguiu, passear aí por várias camadas, mas principalmente que o ponto principal, é quando a gente trouxe sobre a IA, e aí é o ponto que eu penso também, que veio Excel, veio Revolução Industrial, veio tanta coisa, e
nada mudou do ponto de vista, da questão do trabalho, né, do ser humano ficar sem trabalho. O que criou foi-se novas profissões, como você disse. Só que quem tem coragem, quem não tem medo de ser rejeitado, quem veste a camisa e se torna o protagonista, assim como você faz e fez, é que vai conseguir esse lugar de destaque, que vai chegar primeiro, né. E aí, lá em Minas Gerais, a gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa, né, então são essas Adoro. pessoas. Eu adoro Minas Gerais, cara. Eu concordo contigo. É isso, cara. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que se antecipar sem medo, se antecipar e tá assumindo protagonismo. Se o cenário o novo é o tal, então vamos lá. Isso é contraproducente com o que o nosso cérebro vai fazer normalmente, porque o nosso cérebro busca o conforto, busca nos deixar onde a gente já está. Só que o cenário está mudando. Se você ficar onde você já está, você vai ter dificuldade. E como Foi um dizia prazer estar aqui contigo. também, e como dizia, né, a gente, deu branco agora, Einstein. Eu sempre lembro dele com a língua pra fora nos livros da escola. Aí eu falo sempre que é o cara da língua pra fora. Ele fala que resultados, escolhas diferentes, resultados diferentes, né? Se você faz sempre as mesmas escolhas, você também vai sempre ter os mesmos resultados. Theo, muito obrigada. Tô muito feliz de ter te recebido. Obrigada por esse tempo. Sei que seu tempo é muito precioso. E se você puder deixar só uma mensagem final pra gente fechar aqui, pra quem tá nos assistindo. Que coisa boa. Eu agradeço. É sempre um prazer poder falar, pude falar um pouquinho do meu livro, que está para ser lançado. Quem quiser me seguir, virei o que eu mais temia, um Instagrammer, é Theo Orosco, né? @Theo Orosco, THEO, OROSCO. E vou botar muita coisa de lá do meu livro, as ações vão ser por lá. E, cara, como mensagem final, de novo, para mim, é, seja o protagonista da tua história. Parece um clichê, mas pouca gente faz. Então existem clichês que são necessários, mas a gente tem que ter ir um pouquinho mais a fundo. Com ser protagonista é não botar nunca a culpa do que acontece na tua casa ou na tua empresa em qualquer pessoa que não seja você. Se o teu colaborador é ruim, você contratou. Você deveria ter treinado, você paga ele, você faz o comissionamento, você pode demitir. Então o culpado é você. Eu começo a minha aula do Traction perguntando quem já pensou em demitir alguém e todo mundo levanta a mão. E eu sempre falo, a minha aula é para mostrar que quem deveria ser demitido é você, gestor. Porque se a tua equipe está assim, que você está com tanta ênfase levantando a mão, provavelmente você está fazendo besteira, que a melhor semente não gera nada em terra infértil. E aí, se o colaborador pensar também na visão dele e o dela, da mesma forma, nossa, como que a empresa está? A empresa não está me dando possibilidades. Não, peraí, como é que eu estou cavando as possibilidades da empresa? Sabe que, para finalizar, uma vez um diretor de uma empresa me falou assim, nossa, a empresa não aceita nada do que eu faço. E como é que é o projeto que você apresenta com as suas ideias? Ele entrou em itálico, né? Hã? Eu, não, projeto. Não, eu vou lá e falo. Eu falei assim, tá, mas você não diz o risco, o que que você espera ganhar, quanto que você precisa, como é que vai, quanto tempo vai demorar isso. Você simplesmente pede. Então realmente você acha que o problema está na empresa ou em você? Você não faz o básico. Então é isso. Se questiona se você faz o básico. Muito, muito bom. Gente, que aula, que maravilha. Theo, muito, muito obrigado. Espero que Coisa esse boa. podcast alcance muitas pessoas, principalmente esse público que você quer alcançar, né? As pessoas que hoje não têm essa consciência do que é o empreendedorismo, dos desafios de empreender, mas também do quanto que isso nos transforma, né? E esse foi mais um Humanamente Podcast. E se você gostou, já compartilha aí com as pessoas que você conhece e segue a gente aqui, já ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Humanamente Podcast, porque conversar transforma. Até o próximo. Tchau, tchau.